Deputado Arlindo, a candidatura de Lula para as eleições de 26 é a melhor aposta para o PT, mesmo com possíveis dificuldades em relação à saúde do atual presidente? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge. Eu quero separar a pergunta, então, em dois aspectos. Primeiro, alguém que chega na situação inédita do Brasil, de ganhar 3 vezes a eleição para presidente da República, e especialmente do que aconteceu com o Lula, ser preso e aquilo sem prova, eu diria que tem a naturalidade, pela capacidade que ele tem, pela experiência de vida, experiência política. Um país como o nosso, que tem muita polarização, eu acho que precisa ter gente que saiba conduzir, ele sabe. Portanto, é uma candidatura absolutamente natural para nós. E para a esquerda também, conjunto da esquerda. Com referência à saúde, a gente não pode antever, não é que ele esteja agora correndo risco. Ele está indo, o tratamento está fazendo efeito, está indo bem, tranquilo. Mas nenhum de nós sabemos o que vai ser daqui um ano, né? 1 ano e meio. Em nenhum dos aspectos, tanto na questão da saúde como também na questão política. Mas aí, digamos, quando eu falo que a opção natural é ele, e pela pesquisa Genial Quest, que você já citou, o Haddad também ganharia no segundo turno de todos os outros candidatos, com a diferença menor, mas ganharia. Então não é porque não teria um outro. Não tem quem substitua o Lula. Não é no PT, no Brasil não tem. Mas o Haddad, do ponto de vista eleitoral, ele está mostrando um potencial até grande, né, nessa altura. Mas de qualquer maneira, eu acho que o nosso candidato será o Lula. Ele pode, em algum momento, por reflexão própria, entender que deva parar. Por exemplo, porque quando a ex-presidente Dilma ela cumpriu o primeiro mandato, o PT inteiro queria que o Lula voltasse. Portanto, ele não precisava mexer um dedo para ser o candidato. E ganharia. E ele recusou. Então ele tem um sentido que, é claro, ninguém é obrigado a conhecer certas particularidades, mas ele respeita muito a institucionalidade. Então o argumento dele era, não, a presidente Dilma tem o direito de concorrer de novo. E ele usou desse raciocínio recentemente numa viagem à Bolívia, que eu estava, por circunstância, eu estava lá também, porque lá existe agora uma disputa entre o Evo Morales, que já foi presidente 2 vezes da Bolívia, cujo ministro da Economia ou da Fazenda é o Arce, que é o atual presidente, que ganhou apoiado pelo Evo. E agora os dois estão rachados. E ali o Lula, de forma surpreendente, ele entra na conversa publicamente com o pessoal do Evo de um lado, o pessoal do Arce do outro lado, dizendo que o Arce tem o direito de disputar a reeleição. Então não é uma questão circunstancial, é uma convicção que ele tem, inclusive dizendo, não vou por causa disso. Salles, sua análise, Lula deve ser o candidato do PT, tanto estrategicamente, politicamente, e também nessa questão de saúde que se apresenta no momento. Veja só, eu acho que o Lula já não deveria ter sido candidato dessa vez. E eu digo isso porque eu acho que, de fato, ele, ao contrário do que o Arlindo defende, eu compreendo, mas eu acho que tinha provas mais do que suficientes para mostrar o tamanho da corrupção que foram os governos do PT, tanto do Lula quanto da Dilma, menos corrupção no da Dilma do que no do Lula, né? Enfim, aqueles casos todos que agora estão sendo revelados, estão sendo cancelados, de acordo de leniência, devolução de dinheiro para empreiteiro, né? Anulando delações. Quer dizer, aqui você tem uma questão que é processual. Não é que os fatos não aconteceram, é que encontrou-se um caminho, que nós podemos discutir se era viável ou não, um caminho processual, e o Supremo foi muito criativo nesse caminho processual encontrado, como fórmula para tirar o Bolsonaro. Então tiraram o Lula da cadeia, anularam os seus processos, deram todo o apoio que o TSE poderia dar em termos de falta de imparcialidade para fazer com que se derrotasse o Bolsonaro a qualquer custo. Mas enfim, obviamente são opiniões diferentes. Essa é a minha.
Mas eu acho que o Lula já não devia ter sido candidato. E aí não estou falando nem pelo aspecto jurídico, porque eu acho que ele não tinha moral e direito para ser candidato. Eu acho que aqui digo até uma questão que vai mais além. Ele, comentado por colegas de governo atual deste mandato, dizem: ele não tem mais paciência, ele não participa mais da articulação política, em bom português, ele não tem mais saco para governar. E a coisa, sem ele se engajar, sem ele governar, não vai bem. O governo está muito mal, nós somos deputados na Câmara, a governabilidade está péssima, o ambiente, a relação do Executivo com o Legislativo, mesmo com as ajudas que o Judiciário tem dado ao governo, ainda assim a situação está muito ruim para o governo. Então eu tenho a impressão que o Lula já não deveria ter sido candidato agora. Ele já não queria mais. A sensação que eu tenho olhando de fora, o Arlindo certamente tem uma opinião diferente, muito mais privilegiada do que a minha, mas a minha opinião, olhando de fora e ouvindo as coisas que eu ouço em Brasília, é que o negócio do Lula é viajar com a Janja, viajar para onde ele puder, cortejar a Janja, fazer todas as vontades da Janja. Obviamente um cara 30 anos mais velho que a mulher, né, baba pela mulher e faz tudo que ela quer. Ela se intromete em tudo, não tem noção nenhuma do seu papel, é uma pessoa absolutamente inconveniente, né, se intromete em reunião de ministros, não deixa o presidente Lula atender as pessoas no telefone, acha que manda no Brasil, acha que foi eleita, ou seja, o Lula está, com todo o respeito que o cargo merece, mas está se comportando como um velho babão que baba pela mulher que é 30 anos mais nova. Isso se agrava mais ainda com ele, com a situação fragilizada, ainda mais fragilizada agora com esse problema. Porque não é um probleminha, é um problema grave, que vai tirar dele ainda mais a capacidade de interferir nos assuntos governamentais, de gerir o governo, vai ter que delegar ainda mais. Ele não tem um ministério de iluminados, ele tem alguns ministros que têm melhor desempenho, como o Haddad, mas tem uma infinidade, até porque fez 40 ministérios praticamente, tem uma infinidade de semi-imputáveis lá, pessoas que não têm a menor condição de ser ministro, e está delegando para essa turma. É ministro que vai viajar para comprar cavalo com o jatinho da FAB, é ministro que faz isso, o outro faz aquilo, ou seja, eu acho que ele já não deveria ter sido, e muito menos em 26, por uma questão de saúde, evidentemente, por falta de apetência, né? Ele já está demonstrando isso agora, imagino lá na frente, e acho que de fato na política os nomes têm que ser renovados. Se o Haddad está bem na pesquisa, essa pesquisa Genial Quest trouxe esses dados, claro que está longe da eleição, tudo pode mudar, como o próprio Arlindo falou, mas eu acho que ele deveria, e é possível que ele faça isso, conforme o Arlindo aqui comentou, ele deveria, ele próprio, dizer: olha, para mim deu, 3 vezes presidente da República, vou sair pela porta da frente. Imagina a vergonha de um cara que vai de novo tentar e eventualmente perde, ou passa a governar que nem o Biden nos Estados Unidos, quer dizer, vai virar o tio Paulo brasileiro. O cara que não termina a cerimônia para um lado, anda para o outro, fala coisa que não deve, esquece os assuntos, troca nome de gente, quer dizer, vai se expor dessa forma. Então, eu acho que até do ponto de vista de saúde, para além da questão jurídica e a economia não vai bem, as coisas não vão bem, não está fazendo um bom governo, mas para além de tudo isso, acho que a questão de saúde dele, ele deveria ser o primeiro, e as pessoas que o cercam, a dizer: presidente, vai cuidar da vida, vai curtir a vida que lhe resta aí, seja quanto for. Eu tenho dificuldade só, e aí digo de novo esse ponto, tenho dificuldade de acreditar que a Janja deixaria. O grau de deslumbramento da Janja, de atitudes inoportunas, inconvenientes, falta de noção, ela de fato está deslumbrada em ser primeira-dama. E se ela deixa de ser primeira-dama, se ele deixa de ser presidente, ela vira nada. Então, eu acho que o único fator, diante de tudo isso, que vai ficar ali na orelhinha do Lula dizendo: olha, vamos de novo, fica aí, não sai não, é a Janja. Que aí ela vai perder todas essas boquinhas, não vai viajar de luxo, não compra sofá, não faz mais nada.